percebi que estava respondendo, eu falei, amém. Então, amém, eu vou orar de novo. Amém, amém. Não vem não. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por cada mana que está aqui. Obrigado por cada mulher que está aqui. O Senhor sabe os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, os planos que o Senhor tem para a vida da Juliana. Amém. Graças eu te dou, Senhor, pela vida dela. Muito obrigado, Senhor, Pai, por ela ter se disposto, Senhor, a trazer uma palavra, a trazer um testemunho nessa noite. O Senhor sabe como nós nos sentimos hoje, como cada mulher estava aqui durante o dia, no trabalho, na sua casa, nas suas tarefas. O que eu te peço, Senhor, tira, Senhor, da mente delas todas as tarefas, todos os problemas, todas as aflições, ansiedades, que nesse momento nós possamos estar conectadas umas com as outras, prestando atenção no que o Senhor quer falar ao nosso coração. Sim, que não seja Juliana falando, Senhor, mas que seja o Espírito Santo de Deus guiando cada palavra que ela possa falar. E assim, Senhor, nós possamos ser curadas, nós possamos ser tocadas, Pai, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde, Pai, a vida da Juliana, da planta da cabeça até os pés, Senhor Jesus. Coloca a sua armadura de Deus sobre ela, sobre a casa dela, sobre os familiares, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre todos os projetos dela. Que o inimigo não tenha poder, Senhor, Pai, para tocar na vida dela. E que se ele se levantar, Senhor, Pai, contra a vida dela, que o Senhor paralise, Senhor, esse movimento dele, em nome de Jesus. Guia, Senhor, e guarda, Pai, os caminhos dela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa ser uma mulher abençoada, Senhor Jesus, e determinada, Senhor, em tudo que ela for fazer. Que o Senhor possa abrir o intelecto de cada mulher aqui que está aqui, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração e ter discernimento, Senhor Jesus. Que não seja um momento vazio, mas que seja um momento cheio da Tua presença, que nós possamos ser curadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ju, é todo seu. Deus. Depois que você colocou o louvor, eu não sei nem o que você vai pregar, mas eu só sei que eu senti isso. Ele não é previsível. O amor dele é previsível, mas os planos que ele tem para nós não é previsível. Aleluia. Muito bem. A paz do Senhor, mulheres. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Amém. Deixei o chat aberto aqui. Qualquer coisa vocês podem escrever aqui, me interromper, tá bom? É um grande privilégio, né? Estar aqui mais uma vez. Já participei uma vez, mas os horários e os dias do Conexão antes eram as quartas, né? Mesmo dia do meu culto, então eu não conseguia participar. E agora eu quero me organizar para estar mais vezes aí com vocês nessas segundas-feiras, que é uma bênção, né? Estou vendo aqui que tem bastante mulher, as mulheres aí do meu ministério estão aí presentes, Cris, Camila, Érica, muito feliz, viu, de ter essa mulherada aí, né, para ouvir um pouco da parte de Deus nessa noite, né. Deixa eu ver o nome da irmãzinha que começou aqui falando, uma bênção. O seu nome é diferente, tá aqui como conexão, mas você entrou também com o seu nome. Fala de novo. Tairine. Tairine. Glória a Deus pela sua vida, viu, Tairine, Thalita, a Rê, que está aí cuidando da bebezinha dela, né, as mulheres que estão à frente desse projeto, que com certeza nasceu aí no coração de Deus e vocês estão caminhando, né, e sendo obedientes, né. E nessa noite eu quero começar falando que eu vim de alguns dias aí difíceis, né, e até falei para a Thalita, minha mãe ficou internada, 20 dias aí no hospital, desses 20 dias, 9 dias de UTI, então foram dias bem puxados, aonde eu precisei depender muito de Deus, muito, muito mesmo. E aí um dia, Deus ministrou no meu coração sobre esta mulher que eu quero falar com vocês hoje, né? A Bíblia, a palavra de Deus é recheada de mulheres, de histórias de mulheres, de testemunho de mulheres, e a gente às vezes se esquece, né? Então eu vim hoje para relembrar e a gente ler um pouco da palavra de Deus, aprender juntas, né? Eu creio que sempre quando a gente
ministra a palavra de Deus, o Senhor, ele fala primeiro aos nossos corações, né? Então, só me apresentar um pouquinho, eu sou a presbítera Juliana, lá da comunidade Moriá, fica ali na Vila Remo, e eu sei que hoje estamos aqui reunidas como Igreja de Cristo, né? Há irmãs aqui de N ministérios, e isso é o que agrada o coração do Pai, né? Porque nós somos a Igreja de Cristo. Então, eu amo estar na conexão, porque eu acho que isso é fantástico. Tem mulheres de tudo quanto é canto, né? Tem mulheres de perto, mulheres de longe, a Thalita está bem longe, mas pertinho, né? Juntas num só propósito, né? Que é louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Então, estou muito feliz. Amém, mulheres? Então, bora lá. Eu queria começar falando um pouquinho da Sunamita, né? Sunamita, uma mulher de Deus, que tem algumas coisas para nos ensinar nessa noite. Então, eu queria ler com vocês 2 Reis, capítulo 4. Amém? Não me deixem só. Digam amém aí no chat. Amém. Amém. 2 Reis, versículo 4, a partir do versículo 8. É uma história que é bem conhecida, né? Acho que muitas mulheres conhecem, já ouviram falar da história de Sunamita, e eu quero falar um pouquinho essa noite. Nós vamos ler o capítulo 8, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Vamos parar aqui. Quero fazer uma reflexão nessa noite a respeito da vida dessa mulher. E trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, fazer a gente pensar um pouquinho nas práticas desta mulher. Sunamita estava ali junto com seu esposo, ainda no começo do texto, ela não tinha filho, ela sempre servia, e é especial que ontem na igreja falou sobre isso, sobre ser servo, né? E algo que muitas vezes nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, a gente esquece um pouquinho, né, dessa palavra, a gente esquece um pouco do que é ser servo. E Sunamita, ela simplesmente reconheceu naquele homem que ele era um servo de Deus, um homem de Deus, e ela resolveu servir ele com o melhor. Então, todas as vezes que ele passava por ali, ela dava pão, ela dava comida, ela dava água, até um dia que ela resolveu fazer um quarto para aquele homem, para que ele pudesse se hospedar de uma forma mais confortável, e sempre que ele passava por ali, ele tinha um quarto para ficar. Eliseu, o profeta, né? Um grande homem de Deus. E ali ela recebia Eliseu. E Eliseu, ele quis, de alguma forma, retribuir aquilo que aquela mulher estava fazendo. E lá no versículo 16, vamos pular um pouquinho, Eliseu, ele viu que ela não tinha filhos. E aí Eliseu fez uma profecia para ela, que ela teria um filho. No versículo 16 vai dizer, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Algo que talvez aquela mulher
queria muito. E por isso ela falou para o profeta: não mintas para tua serva. Sabe aquela promessa que muitas vezes a gente já está esperando há tanto tempo, que talvez a gente acha que é impossível, e então a gente já desistiu dela, né? Quero relembrar ela também nesta noite. Então, a promessa de um filho para a Sunamita talvez era algo para ela que já não era mais possível, né? Então, ela já tinha deixado esse desejo de lado. E eu quero nessa noite relembrar vocês quantas coisas às vezes a gente quer receber de Deus, mas a gente já desistiu, porque talvez a gente acha que é impossível, talvez a gente acha que a gente não mereça, talvez a gente acha que está demorando, né? Então, eu quero lembrar vocês nessa noite, né, que Deus, o nosso Deus, ele não é homem para mentir, né? Ele é um Deus fiel, e as coisas acontecem no tempo dele, né? Aqui no 16 fala: a este tempo determinado, segundo o tempo de vidas, abraçarás um filho. Aqui para a Sunamita era um filho, mas para nós pode ser algo que a gente está esperando, e às vezes quando um profeta chega até nós e fala: chegou a hora da bênção, né, você fala: imagina, né, esse daí deve estar falando bobeira, mas não, Eliseu era um profeta de Deus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ainda nos tempos de hoje, há profetas do Senhor, as pessoas têm perdido a esperança, têm perdido a confiança nos profetas do Senhor, por N motivos, mas eu quero te lembrar nessa noite que o Senhor Jesus, ele é fiel naquilo que ele promete, naquilo que ele diz que é necessário. Ele sabia que era necessário para aquela mulher ser mãe. Ele sabe o que a gente precisa. Se é uma cura, se é uma libertação, se é um sonho, o Senhor, ele tem algo que ele quer resgatar nessa noite para nós, né? Para mim, talvez seja uma libertação para minha casa, para minha família, para meus entes queridos. Talvez para você seja uma cura. Talvez seja um diagnóstico que um médico trouxe para você. E talvez você já perdeu a esperança. Então, Sunamita, quando ela fala aqui para o servo, para o profeta: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Talvez ela ali não estava acreditando, né, que ela teria um filho. E a palavra do Senhor vai dizendo nos próximos versículos que concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Acho que a maioria das mulheres aqui já conhecem, né, a história de Sunamita. Então, ela concebeu um filho, ela teve esse filho partilhava com certeza, a palavra de Deus não diz aqui em detalhes, mas ele parecia ser um filho bem presente ali, cuidadoso com seus pais. E um dia ele estava com o seu pai e ele começou a sentir dor de cabeça, muitas dores, e ele morreu. Então, imagina, para aquela mulher que recebeu uma promessa, já estava com a sua promessa nas mãos, e de repente essa promessa morre. Esse milagre morre. E eu quero chamar a nossa atenção, porque muitas vezes o Senhor, ele nos dá algo e, ao mesmo tempo, parece que a gente está perdendo, né? Às vezes a gente pede algo para o Senhor dá, o Senhor entrega nas nossas mãos, e aí você fala: nossa, estou aqui, a minha casa, talvez você lutou para ter um marido cristão, um filho na presença de Deus, e aí, de repente, aquele filho, aquele marido, aquele sonho vai embora, ou aquele primeiro amor da família começa a ficar mais tranquilinho, né? Não tem mais aquele fogo, não tem mais aquele fervor, e você se lembra: mas Senhor, né, tinha uma promessa, o Senhor me prometeu, o Senhor me deu, e agora o que está acontecendo, né? O Senhor falou deste sonho, esse sonho chegou até a minha mão, e aí de repente as coisas começam a mudar o rumo, né? Assim foi com a vida de Sunamita.
E agora, nos próximos versículos, a gente vai ver algo extraordinário nesta mulher, né? Eu acho que aí vem o ponto, né? Ela, no primeiro momento, ela desacreditou daquela bênção, daquele milagre, mas Deus, ele prometeu, ele cumpriu, ele deu o filho para essa mulher, e de repente esse filho morre. Mas a partir da morte desse filho, a gente vai ver uma mulher diferente daquela que primeiro falou assim para o profeta: não mintas a tua serva. Aquela mulher que desacreditou na bênção, ela mudou, ela está mais madura ainda, né? Sunamita já era uma mulher incrível, porque ela hospedou, ela serviu, ela reconheceu o homem de Deus, e ela fez um quarto para aquele homem, né? Um quarto este que, com certeza, acho que para ela era um dos cômodos muito especiais da casa dela, porque ela preparou para receber um homem de Deus, para receber a presença de Deus. Então, eu quero perguntar e questionar para cada uma que está aqui ouvindo hoje, como você tem se preparado para receber a presença de Deus? Como você tem se preparado para se achegar até Deus? Porque neste quarto, a qual a Sunamita preparou para receber o homem de Deus, quando o marido dela chegou, nos versículos em diante ali, do 21, vai falar o que ela fez quando o marido dela chegou com aquele filho morto. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 21 que subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Olha que forte, né? A mulher recebe o filho morto, a promessa morta, e aí o que ela faz? Ela poderia ter se desesperado, ela poderia ter gritado, ela poderia ter feito tantas coisas, né? Questionado o profeta, como assim? Você falou que eu ia ter um filho, eu tive esse filho e agora esse filho morre. Mas não, essa mulher, ela pega esse filho, ela leva para esse quarto, ela deita esse filho ali na cama que ela preparou para o profeta e ela sai. Ela sai e aqui no versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: e chamou seu marido e disse-me: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ele questionou porque naquele tempo tinha costumes. Não se procurava um homem de Deus em qualquer dia, e principalmente no sábado. E ele perguntou para ela, mas por que você vai lá? Né? O filho está morto, a gente tem que, de repente, ver esse filho, enterrar esse filho, aonde você vai? E ela simplesmente responde para esse homem: tudo vai bem. Muitas mulheres que estão aqui assistindo provavelmente são mães. Eu acredito que não exista um momento mais desesperador para uma mulher do que a perda de um filho, né? Ou um filho doente, ou um filho numa situação delicada, né? Mas para cada uma de nós, mesmo aquelas que não têm filhos, talvez eu quero fazer uma analogia de um momento desesperador, que você pare aí um pouco e pense, talvez no momento desesperador da tua vida, em que você pensou até em desistir, ou você questionou a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação? E Sunamita estava ali vivendo uma situação que, aos olhos humanos, era impossível de se resolver. O filho estava morto, né? E eu quero falar nessa noite de situações impossíveis, que talvez eu e você estejamos passando, que olhando com o olhar humano, você vai achar que isso aqui não tem mais jeito. Mas eu quero trazer a nós a reflexão de um olhar da Sunamita, que ela pegou aquela situação e ela foi atrás da solução. E aqui a solução é Deus. Ela foi atrás do homem de Deus. Ela pediu para preparar ali
o transporte para ela, e ela foi atrás do homem de Deus. E ali no versículo 26, vai dizer, agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse, um pouquinho antes, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu moço, eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai, disse, vai bem. Nem o profeta, quando ele viu a mulher, ele não sabia o que estava acontecendo. E muitas vezes na nossa caminhada, a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está passando. Sunamita, ela simplesmente falou para o seu marido, tudo bem, eu vou atrás da resposta. Quando o profeta viu ela, o profeta não sabia o que estava acontecendo, porque o profeta perguntou como que ela estava, como estava o marido, como estava o filho. A palavra de Deus fala que ele perguntou do filho. Então, ele não sabia que o filho dela já estava morto. E trazendo para os nossos dias, quantas vezes a gente está passando por um momento difícil, por um momento de impossível, e a gente não quer buscar ajuda. A gente quer que as pessoas, elas adivinhem o que a gente está passando. Ah, mas fulano não me procurou, ciclano não veio perguntar de mim, será que as pessoas não estão vendo que eu não estou bem? Sunamita podia ter questionado o profeta, ué, tu não é profeta? Como que você não sabe que meu filho está morto? Não. Ela olhou para o profeta e ela também deu a direção para o profeta. Primeiro ela falou, tá tudo bem, tá tudo bem. E isso me chamou muita atenção, porque nesses últimos dias eu passei momentos de olhar para aquelas situações ali, minha mãe no hospital, outras pessoas que o Senhor foi colocando no meu caminho lá no hospital, e que às vezes eu tinha que deixar um pouco a minha dor e falar do amor de Deus para pessoas no momento que eu não queria falar, eu queria ser cuidada, eu não queria cuidar de ninguém, e Deus colocando pessoas no meu caminho para me cuidar. Eu vivi uma cena ali minha mãe ficou internada no hospital em Boimirim, acho que algumas de vocês conhecem, e eu vivi uma cena lá que me marcou muito, né? Eu cheguei um dia para pegar a senha da visita e a recepção estava lotada, tinha muita, muita gente. E tinha uma mulher no chão gritando. Essa mulher gritava, e aí eu sentei, peguei a senha, ouvi o primeiro grito, olhei e falei, nossa, quem é que está gritando, meu Deus? E aí, eu olhei de novo, é outro grito, e eu vi que as pessoas não estavam preocupadas, as pessoas estavam cada uma olhando no seu celular, olhando o painel da senha, e aí o Espírito Santo falou para mim, vai lá, fala com ela, procura esse grito. E eu falei, mas Senhor, eu estou aqui com a cabeça a milhão, com a minha mãe na UTI, e eu vou ter que trabalhar agora. E aí eu ouvi de novo, eu falei, eu vou lá. E aí quando eu cheguei ali, eu falei, ela está acompanhada de alguém? E a mulher era uma senhora, uma usuária de droga, ela estava com o rosto sujo, de droga mesmo, o nariz dela ainda estava sujo, e ela gritou para mim, ela falou, me deixa aqui, eu sou uma usuária de droga. Eu vim passar no médico, mas eu estou 4 dias virada, não estou bem. E eu falei para ela, calma, né, quero te ajudar no que eu puder, me dá aqui a sua mão, eu vou te sentar, vou buscar um papel para a senhora limpar o seu rosto, vou buscar um copo de água, a senhora fica tranquila, a senhora vai ser atendida. E nessa que eu comecei a dar o auxílio para ela, e veio uma funcionária, eu conversei com ela, falei, olha, ela não está bem, mas ela está com os papéis aqui, ela tinha uma consulta naquele dia. E aí eu encaminhei ela ali para a funcionária, falei para ela que ia ficar tudo bem, dei a água para ela, dei o papel para ela se limpar, e encaminhei ela e voltei, né? E ali eu falei, Deus, obrigada, né? Porque mesmo no meio do meu caos, o Senhor ainda quer nos usar para alguma coisa, como ferramenta, né? O Senhor poderia ter colocado aquela mulher em outro momento, mas Ele colocou ela ali naquele momento, e Ele me despertou para ir lá. Porque, assim como a Sunamita era uma mulher madura, as situações que a gente passa na nossa vida não é para nos fazer esmurecer, é para nos amadurecer.
E Sunamita eu vejo uma diferença naquela mulher que questionou o profeta se de fato ela ia ter a bênção ou não, e ela até desacreditou se ela engravidaria. E da mulher que depois que engravida, cria seu filho e vê o seu filho morto, ela já tinha atitude e fé. Aqui é uma mulher que demonstra muita fé. Fé no caos, né? Então eu quero te encorajar nessa noite a ter fé no caos, sabe? Em meio a situações totalmente adversas que às vezes se levantam na sua vida, é preciso ter fé e é preciso ter atitude. Sunamita foi uma mulher de atitude, Sunamita é uma mulher de fé, Sunamita é uma mulher que serve, né? Uma mulher de posse, que poderia estar vivendo a vida dela de qualquer outra forma, mostra aqui no começo, né? Fala que Sunamita era uma mulher rica, né? Ela poderia ter ido buscar médicos, a medicina, buscar qualquer outra coisa, mas ela lembrou do homem de Deus, que Deus usou para falar para ela que ela seria mãe, ela falou, eu vou atrás deste homem. E chegando até ele, vai dizer ali no versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E disse, porém, ao homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor encobriu e não manifestou. E disse ela, pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, não saude, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive, Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Uma mulher de atitude. Ela chegou lá, ela questionou, ela falou para ele, eu não te pedi, você falou que Deus ia me dar o filho, e Deus me deu o filho. E ali ele deu uma ordem para ela, falou, vai lá, né, cinge e vai. Ela, não, você vai comigo. Ela levou novamente a presença de Deus. Lembra lá no começo, quando ela montou aquele quarto para receber o homem de Deus, ela chamou aquele homem para voltar ali. Eu quero que você vá comigo. Ali, Sunamita já não quis mais resolver as coisas sozinha. E eu quero fazer esse paralelo nessa noite. Quantas situações, às vezes, a gente quer resolver sozinho, sozinhas. Nesse tempo, eu passei por um momento, uma situação difícil. Eu tenho um irmão que é esquizofrênico, e teve um dia que eu acordei e eu falei assim, eu vou levar meu irmão, vou internar meu irmão. Movimentei, levei meu irmão, internei o meu irmão, agi por impulso, agi por emoção, querendo eu resolver o problema. Querendo eu resolver uma situação. E conclusão, eu internei o meu irmão na quinta-feira. Na segunda-feira, o meu irmão fugiu e chegou em casa. De longe, ele veio lá do Bom Retiro, com a roupa do corpo. E eu falei, Jesus, eu só tive força para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por ele não ter se perdido, agradecer a Deus por ele ter vindo para casa. E pedir perdão a Deus porque eu não fui sábia, porque eu me precipitei, porque eu quis fazer as coisas da minha maneira. Sendo que a maneira de Deus, ela é perfeita, porque ele trouxe ele de volta para casa. E em paz, em segurança, ele chegou em casa. Então, quando eu fiquei ouvindo e lendo e remoendo essa história de Sunamita, eu falei, gente, quanta história, quanta coisa para aprender com essa mulher. Porque ali ela já não quis mais resolver o problema dela sozinha. Ela foi atrás do homem de Deus, que aqui eu quero trazer não como uma pessoa física, como um homem, como uma mulher, mas eu quero trazer para vocês o ensinamento da presença de Deus. Quantas e quantas vezes no momento das nossas lutas, a gente para e chama a presença de Deus.
Fala, Deus, eu preciso do Senhor aqui agora, porque senão eu não vou conseguir. Ou seja, por meio de uma oração, ou seja, por meio de um grito, de um choro, mas você chama a presença de Deus e fala, Senhor, vem aqui, porque está difícil, está impossível, mas eu sei que com o Senhor eu vou conseguir. Eu sei que com o Senhor vai ser diferente, isso vai mudar. E mudou. Louvado seja Deus, mudou. E Sunamita, ela foi lá, levou o homem de Deus até a casa dela. Vamos ler aqui. Quero ser mais rápida aqui. E chegando no versículo 32, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre ele, seus olhos sobre os seus olhos, as suas mãos sobre as suas mãos, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou, passou naquela casa, uma parte para a outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. Chamou-a, veio a ele e disse, toma o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Aleluias. Eliseu foi até a casa, entrou naquele quarto, orou sobre aquele menino e aquele menino ressuscitou. Aquele menino voltou a viver. Quero trazer para vocês nessa noite que quando a gente chama a presença de Deus, Ele é o único que pode ressuscitar a sua causa impossível. Ele é o único que pode trazer de volta aquela promessa que Deus talvez já até colocou na tua mão. Já te deu, já te entregou, já cumpriu. E o inimigo das nossas almas, ele não cansa de dizer que talvez, será que é uma promessa de Deus? Será que é de Deus isso? E aí a gente vai deixando os nossos sonhos ir embora, morrerem. Mas eu quero nessa noite dizer para cada uma de vocês que estão aqui, sejam mulheres de atitude, sejam mulheres convictas, busquem amadurecer na presença do nosso Deus. Busquem ser mulheres maduras, saradas, curadas. Muitas de nós, algumas que estão aqui, eu conheço, e já passaram por situações terríveis e venceram. E você não pode esquecer. A palavra do Senhor fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E nada do que acontece na nossa vida acontece sem ter um propósito. Tinha um propósito na vida de Sunamita, que o seu filho viesse a nascer, e viesse a morrer, e viesse a ser ressuscitado pelo profeta. Muitos estão deixando de acreditar nos profetas. Muitos estão deixando de acreditar nos profetas. E essa palavra me chama a atenção, porque Sunamita já tinha experiência com Deus. Por que essa mulher não levou o filho para o quarto e ela mesma orou sobre o seu filho? Ela buscou ajuda, ela foi atrás dos profetas, do profeta Eliseu. E muitas de nós não queremos mais acreditar nos profetas, porque talvez alguém te machucou, alguém te magoou, alguém te feriu. Hoje em dia, o que mais a gente vê são pessoas desigrejadas, porque já não acreditam mais na estrutura, ou não acreditam mais nos profetas. Mas Deus ainda usa. Deus ainda usa homens e mulheres de Deus, porque ainda não é o tempo.
O joio e o trigo ainda estão juntos. E muitos estão matando a fé das pessoas. Quantos, né, não teve a sua fé morta por uma palavra maldita? Daquele que você achava que era um profeta e não era. Então, nessa noite eu quero te relembrar que Deus, ele é um Deus do impossível. Deus é um Deus de causas impossíveis. E eu sinto da parte de Deus que tem mulheres aqui nesta noite que talvez já desistiu de algo ou já enterrou algo. E eu quero te lembrar que não é momento de enterrar um sonho, não é momento de desacreditar no Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de mudar a sua história, assim como ele tem mudado a minha diariamente. Diariamente, diariamente. Deus tem mudado a minha história, Deus tem me ajudado a romper coisas, e todos os dias a gente tem coisas para aprender. Tem mulheres na Bíblia que vêm trazendo histórias como a Sunamita. Então eu quero te ajudar a relembrar nesta noite características fortes desta mulher. Ser uma serva de Deus, recebia com excelência, cuidava com excelência, amava com excelência. Foi ali buscando na presença de Deus, aprendeu a buscar ajuda, e buscou ajuda, e teve ajuda. E teve o seu filho ressuscitado, teve o seu filho de volta nos seus braços. Então, toma posse dessa palavra. Não deixa o inimigo das nossas almas roubar a tua fé, roubar a tua certeza. E eu quero finalizar com uma palavra que tem queimado no meu coração, desde o dia que a minha mãe internou e que começou todo aquele... Minha mãe caiu, foi uma queda muito boba, foi mudar um vaso de lugar, caiu com o rosto no chão, quebrou o rosto em 4 lugares. Então, foi de uma hora para outra, estava tudo bem, de repente ficou tudo mal, mas para a glória do Deus vivo, hoje ela está bem, está se recuperando, glória a Deus. Agradeço as pessoas que oraram pela minha mãe, e naquele momento de caos, o Senhor trouxe para mim a história de Sunamita, e também trouxe Isaías 35, e eu quero finalizar lendo Isaías 35. E um dia um homem de Deus me ensinou que a gente precisa aprender a orar a palavra. A palavra do Senhor muitas vezes é uma oração, é uma promessa. Então muitas vezes a gente precisa de ler, tomar posse e orar essa palavra. Sabe aquela escritura, aquele salmo, aquilo que não vai ser um amuleto para você, não é como ficar recitando aquele salmo, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou o Salmo 91, e você fica aquilo como se fosse um amuleto para você, não é isso. Mas algumas palavras, elas são tão vivas, tão poderosas, que a gente precisa ler ela, acreditar nela, e em alguns momentos a gente precisa ler ela muitas mais vezes, porque o diabo, ele é conhecedor da palavra. Ele tentou Jesus no deserto usando a palavra. E muitas vezes, no nosso momento de desespero, a gente esquece da palavra. A gente esquece da promessa e a gente esquece da palavra. E o Senhor, ele tem tudo. Todas as respostas que a gente precisa. Está na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. E quantas de nós temos perdido essa intimidade de ler a Bíblia? Quantas de nós temos perdido nossos tempos nas redes sociais, em tantas outras coisas, e temos deixado de lado essa palavra que é tão viva, tão eficaz, e tem grandes coisas para nós. Então, eu quero finalizar com a leitura desta promessa que está em Isaías 35, porque Isaías 35 todo, ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Então, guarde essa promessa. Guarde os exemplos que a gente aprendeu nessa noite de Sunamita, uma mulher serva, uma mulher obediente, mas também uma mulher questionadora, né? Uma mulher que não baixou a guarda, ela foi uma mulher de atitude. Eu creio nessa noite que aqui, neste grupo aqui de mais de 20 mulheres, tem mulheres de atitudes,
Você parou, como a irmã começou dizendo, vem de 12 horas de plantão, e para aqui, senta aqui, organiza e abre, vamos se ajudar, mulher de atitude. Então, eu creio que há muitas sunamitas aqui, que nos momentos de dificuldade, né, a gente ainda arruma os cabelos, coloca o sorriso no rosto e fala, tá tudo bem. Só nós sabemos que nós estamos passando. Mas ela não estava falando que ia tudo bem para disfarçar, não. Ela estava falando que ia tudo bem, não escondendo o problema, mas ela falava que vai tudo bem, porque ela confia no Deus vivo a qual ela serve, que ela tinha certeza que ia mudar a história dela. Porque o bordão da Sunamita, né, hoje em dia virou um bordão. Ah, quando você estiver passando por uma situação difícil, você tem que fazer que nem a Sunamita. Fala que vai tudo bem. Não é só falar. Essa mulher, ela não só falou que ia tudo bem. Essa mulher, ela teve atitudes para que as coisas que não estavam bem naquele momento viessem a ficar bem. Então, não era só um bordão, não. Ela era uma mulher que sabia que estava tudo bem, porque ela tinha certeza no Deus a qual ela crê. Por isso ela dizia, vai tudo bem. Então, eu quero finalizar lendo a palavra de Isaías 35 e profetizando na vida de cada uma de vocês. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva como canas e juncos, e ali haverá alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião como um júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa. Leiam mais vezes, porque aqui há promessas. O Senhor, Ele promete que Ele vai transformar o deserto em lugares secos. Florescerá como rosa. Os cegos enxergarão, os coxos andarão. Então, áreas das nossas vidas que talvez você olhe e ache que é impossível, eu quero dizer que o Senhor, Ele pode fazer. Quero terminar fazendo uma oração, desde já agradecendo a oportunidade de somar com vocês nessa noite. Então, eu quero orar, né? Talvez vai ter esse momento, né, tá? De alguns pedidos aí de oração, mas eu quero nesse momento somente fazer uma oração breve, para que essa palavra possa cair em solo fértil e germinar na vida de cada uma das mulheres que estão aqui nessa noite. Amém? Curve a sua cabeça e ore comigo. Amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de ministrar nesta noite, Pai, no Conexão.
Senhor, mulheres estão aqui ouvindo a tua serva, Pai, e tem, Senhor, situações específicas, e eu peço que o Senhor trate cada uma delas, que o Senhor venha trazer ânimo, que o Senhor venha trazer vigor, que o Senhor venha trazer força, que essa palavra venha cair num solo fértil, venha germinar, venha dar frutos, que o dia de hoje seja um marco na vida de muitas mulheres aqui. E é o que eu te peço, Senhor, continue abençoando as meninas que estão à frente desse lindo trabalho, Pai, cuidando do lar delas, cuidando da vida delas, cuidando de todas as áreas da vida delas de forma muito específica, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém, Ju, muito obrigado. Deus Amém. abençoe. Você ainda vai falar. Amém. Palavra muito boa. Peraí que você ainda vai voltar a falar. Amém. 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 Amém, pessoal? Já vou dar oportunidade para quem quiser falar. Só quero contribuir um pouquinho do que o Senhor me deu como entendimento dessa palavra enquanto a Ju falava, que muito poderosa. E eu percebi que a ação dela de... Só um instantinho, deixa eu fechar aqui o microfone. A ação dela de ter ficado em silêncio, você acabou de falar. Você falou assim, palavras que podem cair em solo fértil e germinar. Mas, naquele momento, a mulher sunamita, ela não tinha palavras de solo fértil. Ela poderia começar a gritar, meu filho morreu! Ah, meu filho morreu, meu filho está morto. Mas ela se calou, porque ela sabia o poder das palavras. Ela sabia, ela tinha tanta, eu creio que ela tinha tanta fé e temor ao Senhor, que ela se negou a falar algo que fosse contrário à vida. Então, eu vou me calar, eu vou procurar quem pode solucionar o meu problema. E naquele momento, Deus, para ela, era o profeta Eliseu, né? O que era palpável, o que era mais fácil. E muitas vezes a gente se dá de frente com os nossos problemas e quando a gente abre a porta, tá aquele vizinho, a gente já sai falando, já sai chorando, já sai abraçando, já sai querendo se fazer de coitadinha, nem querendo se fazer, mas está como coitado, está com tanta dor, que acaba falando tudo sem antes se calar e falar para Deus, sem antes correr e falar para aquele que pode nos salvar. Eu acho que quando você falava, eu ficava só pensando nela no silêncio, e aí ele falou assim, se encontrar alguém, não saúdes, não fales, só faz o que Deus está te mandando. E ela, o que ela fez? Se você não for comigo, eu não vou. Jurando por esse Deus, se você não for comigo, eu não vou. E aí ele foi. Só que aí o outro cara colocou o paninho, né? Pelo que eu entendi. Não foi ele que colocou. E o milagre ali só aconteceu quando foi boca a boca, face a face, pele a pele. O calor significa para mim, joelho no chão, oração. Quando a gente sangra de orar, de pedir para Deus, para Ele mudar aquela situação. Que por mais que a gente possa pegar ali a água santa, a água abençoada, o passe ali, a oração do pastor, se você não ficar pele a pele com o Senhor, sentir o calor dele, a sua bênção não vai acontecer. E aí foi passando um filminho na minha cabeça enquanto você falava, e eu tomei posse disso porque eu errei muito. Eu contava todas as minhas tristezas para todo mundo. Todo mundo sabia o que se passava na minha casa, todo mundo sabia dos meus planos, dos meus sonhos. E Deus não. A palavra não. Não lia isso daqui com fé e declarava sobre a minha vida. E hoje eu aprendi. Com você falando, Deus falou, Tarine, é isso aí, é silêncio. Você pode contar com suas amigas, você pode contar com seus pastores, você pode contar com a sua comunidade, mas tem hora que a gente precisa ficar quieta e falar somente com Deus. É isso que ele queimou no meu coração, porque só assim, declarando as palavras de bênção, as palavras que a gente necessita, as palavras contrárias, porque se a gente está na maldição, a gente precisa declarar palavras de bênção.
E a gente não pode se perder, a gente precisa declarar, mesmo que não está vendo, porque a fé, ela não vem do falar, ela vem do que a gente, do falar e do ver, ela vem do que a gente não vê, do que a gente não consegue pegar, só do que a gente consegue sentir, do que a gente consegue imaginar. Então, o que Deus falou para mim no comecinho, que ele não é previsível. A gente pode achar que ele vai agir de um jeito, mas ele vai agir de outro, muito maior. Às vezes pode agir com morte e com a vida. E nós não somos ninguém para poder contestar o jeito que ele age. A gente só precisa confiar e ter fé, como a mulher sunamita teve. Muita fé e muita confiança no Deus que ela servia, no Deus que ela falou, eu não te pedi isso, mas agora que eu te pedi, eu não vou perder. Você me deu, eu me nego a perder. Eu me nego a perder o meu casamento que o Senhor me deu, eu me nego a perder os meus filhos para as drogas, eu me nego a perder a minha profissão, os meus sonhos, a minha construção como profissional, eu me nego a perder, porque eu sei que só o Senhor pode dar os planos que eu nem sonhei, mas se o Senhor me deu, agora eu quero. Só que isso é falar para ele, ser uma mulher de atitude, igual a Juliana falou. Eu vou abrir aqui para alguém, se alguém quiser falar, levante a mãozinha. Agradeço a oportunidade, Ju. Deus abençoe por essa grande palavra que você deu, que realmente caiu em solo fértil e germinou no meu coração. Alguém quer falar? Levanta a mãozinha, senão a gente parte para os pedidos. Boa noite, a paz do Senhor. Vou abrir aqui que eu tô com a cara de cansado, que eu acabei de chegar do serviço, vim escutando no. Ai, Ju, que palavra poderosa, hein? E só confirmação, só confirmação. Eu acho que eu já expus no devocional da manhã com as manas, é o meu grande receio com profetas. Quando você falou, eu estava na rua, eu falei, meu Deus, tchau, filho. E ontem eu estava no culto, né? Eu quero só compartilhar com vocês essa experiência. Eu estava no culto e eu estava com um vestido vermelho, eu estava lá no final do culto, né, da igreja, e o profeta estava pregando. E aí ele, no final do culto, ele falou assim, aquela mulher de vermelho, levante. Aí o meu coração já começa a palpitar forte, porque eu fico pedindo, no meu subconsciente, eu já fico pedindo para o Senhor, Senhor, não deixa eu pecar, não deixa eu desacreditar do que o Senhor vai falar. Eu não sei se alguém mais é assim, sabe? Se já teve uma experiência de ser magoada por falsos profetas, sabe? Mas eu venho pedindo tanto ao Senhor, para o Senhor me curar, para o Senhor abrir o meu coração novamente para os profetas do Senhor, porque existe muitos aí, né? Que o Senhor já vem me testando, já vem fazendo alguns testes cardíacos comigo, né? E aí eu levantei e já toda me tremendo, suando frio. Aí ele falou assim, o Senhor está falando para você parar de ser ansiosa. O que é seu está chegando. Está chegando e está muito perto. Aí eu amém. Aí eu falei aquele amém, sabe aquele amém? Amém. Aí eu peguei, eu falei assim, não, aí eu amém, né? Aí ele pegou, ele falou assim, Senhor, me mostra você deitada na sua cama, lágrimas rolando do seu rosto, e você mexendo no celular e perguntando para o Senhor por quê. E eu me admiro tanto, assim, da misericórdia do Senhor, sabe, com a gente que é tão falho, de desacreditar, sabe, das palavras dele, que foi uma cena que aconteceu essa semana passada comigo. Eu tenho essa mania, né, de chegar
Às vezes, quando eu estou com muitos problemas ou com alguns questionamentos na minha cabeça, eu entro dentro do meu quarto, eu coloco meu roupão, deito na minha cama, pego meu celular e fico vendo pregações, né? E a lágrima ali rola. E eu fecho sempre a minha porta do quarto, porque eu não gosto que os meus filhos me vejam nesses momentos, né? Que é errado também, mas eu evito, né? Porque os meus filhos são muito sensíveis. Eles choram junto comigo. E quando você falou, eu falei assim, caramba, só confirmação, sabe? Porque hoje eu amanheci agradecendo ao Senhor pelos testes cardíacos que ele tem me feito, sabe? Esse mesmo pregador foi há um mês na minha igreja e ele falou assim: essa irmãzinha de preto. Não, essa pessoa de preto. E quando ele olha lá do púlpito, não dá para eu entender que ele está me olhando, né? Eu sempre penso que ele está olhando para outro canto. E eu bem quieta, eu falei, o senhor não vai falar comigo assim, porque eu não gosto. Eu pensei, sabe, o senhor não vai falar comigo. Então eu não esbocei reação nenhuma. Falei, de preto tem um monte na igreja, né? E aí, não, aí algumas pessoas levantavam a mão, falei, e ele falava, não, não é você. Essa irmã de preto, essa irmã de preto. E a minha filha olhou assim para mim e falou, mãe, é você. Eu falei, não é eu. Deve ser você. Minha filha também estava de preto, né? Aí saiu uma irmã lá da frente, falou, eu vou te ajudar. Aí ficava apontando pro pessoal que estava de preto. Ele falou, não, essa é da frente. Aí ela me pegou. Ele falou, vem aqui na frente. Aí eu fui lá na frente. E esse irmão, ele nunca tinha me visto na vida, né? E ele me falou tudo o que eu estava conversando com o Senhor por muitos meses, né? O Senhor me prometeu casamento, coisas que eu não sonhava. Eu não sonhava com casamento mais, não sonhava casar de branco na igreja, eu não sonhava. Eu larguei um sonho para trás, que é o meu empreendimento, né? Em roupas femininas, e eu tinha desistido, né? E naquele momento ele falou tudo o que estava acontecendo, né? Tudo que eu vinha conversando com o Senhor, né? E tem uma palavra que sempre, quando o Senhor quer me pegar de jeito, ele manda para mim, que é Ageu. A glória da segunda casa será muito melhor do que a da primeira, muito maior do que a primeira, né? E ali eu vi que eu falei assim, meu, o Senhor está querendo fazer algo comigo que para me curar, sabe? É para curar meu coração, curar minha cabeça de ter esse receio, né? Porque é tão triste você não acreditar no que a pessoa está falando para você ali, que muitas vezes é o Senhor falando na boca daquela pessoa, né? E por pessoas más ou por falsos profetas, você não pode julgar o que é um profeta, né? E por isso que você tem que ter tanta intimidade, agora falando com as minhas irmãs mesmo, né, o que gritou no meu coração. Por isso que a gente tem que ter tanta intimidade com o Senhor, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura de palavra, uma vida de jejum, uma vida de oração na madrugada, porque você reconhece a voz do Senhor. Você reconhece. Quando o Senhor começou a falar comigo ontem, o meu coração palpitava, sabe? Mas quando ele confirmou com a cena que aconteceu durante a semana, eu falei assim, Senhor, eu não sou nem merecedora, sabe? Eu sentei assim, tipo, chorando, eu falei assim, Senhor, eu não sou merecedora da tua misericórdia, sabe? Da confirmação da promessa. E tem sido maravilhosa essa experiência do Senhor me testando. Mas obrigada, Jo, por essa palavra. Eu nunca tinha escutado uma ministração nesse ponto de vista da Sulamita, sabe? A minha irmã sempre fala muito da Sulamita, né? Eu e minha irmã, a gente conversa muito sobre a Bíblia. E ela fala sempre de um ponto de vista diferente. Mas esse bateu aqui no meu coração.
Beijo, meninas. Boa noite. Deixa eu só compartilhar, eu falei que eu não ia falar, que eu já chorei bastante. Gemóia, que bênção, Ju. Peguei a minha porção, várias chaves aqui, vou meditar nessa palavra novamente, tanto em 2 Reis como em Isaías 35. Mas o que eu quero trazer como compartilhamento, que tem a ver também um pouquinho com o que a Ká falou, que é sobre a gente, às vezes, como mulher solamita, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Cadê? Anotei tanta coisa, gente. Quantas vezes queremos resolver nossos problemas sozinhas, né? Que foi a pergunta que você fez. E é muito fato, porque o Senhor, Ele quer a intimidade com a gente, Ele quer que a gente busque intimidade com Ele. E tem coisas que vai ser só você, Deus e mais ninguém. Mas tem horas, tem momentos nas nossas vidas, tem dificuldades nas nossas vidas, que o Senhor prepara pessoas para que venham nos ajudar. E a gente tem que ser como essa mulher, porque às vezes a gente está sofrendo por algum tipo de problema, alguma dificuldade, e o Senhor está mostrando uma pessoa, tá vindo do nada vem uma pessoa na cabeça de você, na sua cabeça. Aí você fala, nossa, do nada essa pessoa? Não, não é do nada. É Deus mostrando para você compartilhar com essa pessoa, porque de alguma forma essa pessoa vai poder te ajudar. E hoje mesmo eu estava falando para o Senhor, né? Eu estava passando por tô passando por uma circunstância, eu falei, Senhor, será que as pessoas não estão vendo, né? Será que não? E aí Deus falou assim, mas você não falou. E foi exatamente o que a Ju falou. Às vezes a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente está passando. A gente quer que as pessoas adivinhem. E as pessoas não são adivinhas. Então, o Senhor pode usar a pessoa muitas vezes para chegar em você e falar qual que é o problema. Mas às vezes o Senhor quer que você tome o passo de fé e vá falar para a pessoa qual é o seu problema. E de alguma forma essa pessoa pode ajudar. Assim como muitas vezes o Senhor usou, outras vezes a gente estava aqui de questão esqueci o nome da irmã, não tá aqui hoje, mas que teve problemas com o filho de saúde, e aí ela compartilhou aqui com a gente o problema, e aí a minha sogra acionou uma amiga que é médica, e a médica ajudou a resolver o problema. Então, assim, gente, que a gente não venha ser orgulhosa de querer resolver os problemas sozinho. Se o Senhor colocou alguém, não sei porque o Senhor está mandando eu falar isso, mas se o Senhor colocou alguém no seu coração, compartilha com essa pessoa esse problema, porque às vezes essa pessoa pode te ajudar de alguma forma. Às vezes essa pessoa vai ter, ou essa pessoa, se ela não puder ajudar, sei lá, em atitude, ela vai provavelmente essa pessoa tem um testemunho, viveu pelo que você viveu, e com o testemunho dela vai te edificar para você passar por esse problema. Então, muitas vezes a gente... mulher é isso, né? Mulher muitas vezes é orgulhosa, fala, não, eu vou resolver sozinha, deixa. Eu resolvo tudo sozinha, eu faço sozinha. E não, muitas vezes o Senhor, Ele quer nos ajudar. Ele prepara pessoas que venham nos ajudar. Então, é isso, assim, eu já passei muito esse questionamento que você fez, que eu faço muitas vezes, quando vai entregar, e uma vez eu falei assim para Deus, eu já compartilhei com as meninas, que eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale, mas eu quero que o Senhor fale nitidamente comigo. Eu preciso ouvir o Senhor falando comigo e tem que ser nitidamente, tá? Nítido, tem que ser nítido. Eu fiquei falando assim com o Senhor. E aí, simplesmente, no dia do meu aniversário, eu fui num culto, comemorar meu aniversário no culto, fui no culto, veio um profeta que nunca tinha pisado na igreja, e esse profeta... Primeiramente, ele começou a falar para mim, ele falou assim, Deus mandou, meu aniversário é dia 18 de fevereiro, ele começou a profetizar para mim assim, exatamente assim, olha, o Senhor mandou eu voltar no dia 18 de fevereiro. O Senhor, Ele tá mandando... Aí ele começou a falar um monte de coisa, tudo que eu tinha conversado com Deus, e no final, o Senhor ainda revelou o meu nome para ele. Ele falou assim, não mandei eu te dizer, Thalita? Eu falei, Senhor, gente, minha sogra tá até rindo, porque, menina, as minhas pernas, na hora que ele começou a falar, meu coração já foi queimando. Ele falou o ano que eu casei, o mês que eu casei. Deus foi fazendo várias coisas, porque eu falei, eu quero, nitidamente. Eu não quero, tipo, não, eu quero ter certeza que essa palavra é para mim.
E o Senhor foi trazendo tudo, gente. O meu nome, o dia do meu nascimento, o mês que eu casei, o ano que eu casei, tudo que eu falei com o Senhor. Para ser, eu falei, depois eu falei assim, Senhor, era nítido, mas não precisava ser tanto. Porque eu fiquei até assustada. Eu falei, meu Deus do céu. Fiquei assustada com o amor do Senhor. Então, às vezes a gente desafia, né? E às vezes é isso que o Senhor quer. Ele quer que, assim como a mulher sunamita foi. Falou, não mandei você me dar, agora o Senhor me deu, não vai me levar, não. Vai, resolve aí. Às vezes eu acho que o Senhor gosta dessa audácia nossa, de falar assim, peraí, Senhor. Porque quando a gente faz isso, é porque a gente realmente crê que aquela pessoa pode curar, né? Que aquela pessoa pode resolver o problema. Não é, a gente não vai fazer igual chega no hospital, vai fazer o barraco para ser atendido. Lá é o quê? É um hospital, vai ser atendido. Então, às vezes, o Senhor, ele quer que a gente realmente tenha esse passo de fé e tenha essa atitude de ir para quem precisa resolver. Quem que vai resolver? Quem é que vai resolver? Então, que a gente venha ter esse entendimento, que nem sempre não, que não é na força do nosso braço, que às vezes não, o Senhor prepara sim pessoas que não sejamos orgulhosas, que não queremos, que não venhamos ser mulheres maravilhas, porque não existe mulher maravilha que resolve tudo sozinha, faz tudo sozinha. Às vezes o Senhor prepara pessoas que vêm nos ajudar e que a gente venha ter essa sensibilidade de entender que o Senhor está preparando pessoas, sim. Essa conexão é isso. O devocional das manas é a mesma coisa. A gente tem sentido isso. Quando uma passa pelo problema e compartilha, outras irmãs se compadecem, outras irmãs vêm ajudando, outras irmãs trazem palavras de sabedoria, trazem palavras de paz para a gente, de amor, de carinho, que é o que a gente precisa. Então, é necessário, sim, que a gente, às vezes, precise e busque outras pessoas que nos ajudem, que ajudem a carregar a cruz. A gente assistiu lá o filme que passou nesses dias, que é... Como que é? Que as irmãs as meninas do devocional foi todo mundo assistir, que eu assisti também, esqueci, gente. A Forja tá. A Forja, isso, a Forja. Gente, aquele momento que tá todo mundo lá, ele deu para o menino a espada e falou: pega essa espada aqui, sozinho, vê quanto tempo você consegue ficar com essa espada na mão. Agora, quando vem um ou outro segurando, vamos ver se essa espada não fica mais leve. É exatamente isso. Muitas vezes o Senhor, ele quer dividir, né? Quer que a gente divida aquela dor, e aí o fardo vai ficando leve. O Senhor, com ele o fardo já é mais leve, mas às vezes o Senhor prepara pessoas para que fique ainda mais leve. Então, que a gente venha ter essa sabedoria, que a gente venha ter sensibilidade de entender que muitas vezes a gente não precisa resolver tudo sozinha, que às vezes aquela preocupação que você só está se matando lá, deixando de dormir, deixando de comer, deixando de viver pensando naquele problema, e o Senhor já colocou uma pessoa para resolver o problema, mas ele está esperando que você vá lá falar. Você está no trabalho e você tem um problema, você quer falar com a sua chefe, quer compartilhar, você está precisando sair mais cedo, você está, não vou falar, minha chefe vai me matar, vai acontecer isso, está criando 300 mil minhocas na sua cabeça, e quando você vai falar com a pessoa, o Senhor fala, você toma atitude, a pessoa fala, é isso, não, tá bom, pode sair mais cedo. Não, tá bom, vai, faz isso. Não, tá bom, eu te empresto esse dinheiro. Não, tá bom, vai lá, faz. Então, às vezes, a gente só tá se martirizando sozinha porque a gente quer. Porque o Senhor, ele tá trazendo pessoas para ajudar a gente, e a gente que não tá percebendo. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade de ver isso. Amém? Já falei demais. Beijo. Amém. É isso mesmo, Thali. Quando diz que a gente ia ficar em silêncio, mas é quando a gente, para não murmurar, não para não pedir socorro para nossa conexão, para nossa comunidade, isso é óbvio que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes a gente acaba falando, até para quem está dentro do ônibus. Eu já fui assim, gente. E aí não resolve. E eu tenho um testemunho desse, que eu não sei se ela está aqui ainda, Fran. Você está aí, Fran? Do meu trabalho, ela é enfermeira, ela trabalha comigo. E eu compartilhei com ela alguns problemas ano passado, que eu estava passando, sei lá, naquele dia, rasguei o verbo para ela, e aí ela veio falando, não, eu tenho
um pregador que eu assisto, o Luciano Subirá, eu vou compartilhar com você o negócio do jejum. E ela foi falando, eu estava mega afastada ano passado. E aí eu falei do meu problema para ela me devolveu com algo de bênção. Eu cheguei em casa, assisti, fui super alcançada. Depois assisti da Ruth Catala, fui mais massacrada. E aí eu acordei para a vida e graças ao Senhor, para a glória de Deus, eu estou na ativa desde aquele dia. Deus usou tremendamente a vida da Francisca, que, tipo, a gente nem era amiga. Tipo assim, sabe? E hoje, nossa, ela é minha best friend. Jesus. E é isso. A gente tem que ter a cautela e cuidado para falar com quem não vai ajudar, né? Ter o discernimento. Mais alguém, cá, você quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Eu quero compartilhar só duas coisas que a Thali falou que eu acho muito interessante falar, né? Eu vejo que essa necessidade que nós temos hoje de resolver tudo sozinha é dessa geração, da geração atual, sabe? Desse redemoinho que a gente vive hoje, né? Dessa vida que a gente vive louca hoje, né? E aí se cobra muito das mulheres resolverem sozinha a vida, né? Ah, tem que dar conta sozinha, tudo. Teve um tempo atrás que eu estava assistindo uma empreendedora que eu sigo, e ela estava falando assim: eu cansei de ser guerreira. Não quero esse bordão para mim. Não quero que me chame de guerreira. Eu não sou guerreira, sabe? Porque você começa a atrair guerras para você. A sua boca, ela profetiza. Eu sou guerreira. Então, quando você fala eu sou guerreira, você está falando o quê? Tô aqui. Pode vir a guerra que eu vou guerrear, que eu sou guerreira, né? E ela falando isso, sabe quando deu aquele estalo? Porque eu tinha essa mania de falar. Sou mãe solo, né? Vivo aí, né, numa correria doida há 20 anos, né, com os meus filhos. Então, sabe quando você aprende a resolver tudo sozinha, passa por problemas sozinha? A minha mãe fala assim: você não sabe pedir ajuda. Você já desisti de você, você não sabe pedir ajuda. Aí eu falo assim pra ela: não, é porque quando eu vejo, eu já tô tentando resolver sozinha, não é por mal. Então, para você ver, vai no automático. E aí, quando eu comecei a me posicionar na presença do Senhor, de oração, de devocional, tudo, eu comecei a orar esse favor. Senhor, me ensina o momento que eu tenho que pedir ajuda. Me ensina a aceitar ajuda. Me ensina a compartilhar um problema meu com a minha irmã. Me ensina. Me ensina. Eu não sei, Senhor, mas me ensina. Sabe? E hoje eu consigo compartilhar um momento que eu estou em dúvida, um momento de felicidade, um momento. Até as minhas conquistas eu não conseguia compartilhar, porque para mim eu estava fazendo mais do que a minha obrigação. Para você ver como a gente entra numa coisa assim que começa a ser. Você começa a não curtir os momentos de glória, sabe? Então, eu vejo muito isso, Thalia, assim, eu acredito que é muito isso, assim, a gente tem que pedir ao Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a pedir ajuda, me coloca anjos na minha vida, sabe? Eu falo sempre para as manas, assim, eu vinha pedindo amigas de Deus, amigas do Senhor, que me aproximasse do Senhor, que me fizesse entender. Eu passei 18 anos afastada da igreja, né? Então, quando eu voltei, eu falava assim: eu não sei mais nem cantar hino, eu não sei mais nem a palavra. Senhor, me envia amigas do Senhor, me envia amigas que me façam entender a palavra, que me faça comer e ter o gosto de comer a tua Bíblia, né? Comer a tua palavra. E aí, numa empresa que eu trabalhei apenas 3 meses, para você ver como o Senhor coloca pessoas na nossa vida e faz coisas, ele mobiliza um cenário inteiro para você estar ali naquele momento, para as pessoas, né, te ajudar. Eu estava nessa empresa, eu passei 3 meses nessa empresa e eu conheci uma amiga minha lá. Aí ela falou assim: cara, a gente nem estava falando disso, eu estava falando de um problema meu. Ela falou assim: cara, tem um devocional que é todo dia de manhã, você quer que eu te coloque nesse grupo? Aí eu falei assim: eu quero, Jaque, pode me colocar.
Só que não muito empolgada, sabe? Porque eu pensei assim, mais um grupo que fica mandando mensagem que eu não vou conseguir acompanhar. E teve um dia que eu entrei, né? Eu tava sofrendo aqui em casa sozinha. Eu entrei e tava a palavra lá da mulher samaritana. Gente, pensa, nunca mais eu parei, né? Hoje eu não consegui entrar, parece que, tipo, tava faltando alguma coisa no meu dia, o meu compromisso diário, sabe? Então, o Senhor me colocou naquele momento, naquela empresa, para eu poder hoje estar comendo a palavra, né? Ter amigas do Senhor. Fui para o encontro, conheci as meninas, a Thay linda, maravilhosa. É um docinho essa Thay, gente. E outra coisa que a Thay falou, que é muito importante, você ver com quem você compartilha os seus problemas. Você saber o grau de espiritualidade, não é que você tem que procurar só pessoas com cargos acima, mas a pessoa que está ali, disponível, que vai te dar uma palavra de Deus, uma palavra de orientação, que vai ter uma palavra sábia para te falar, né? Para não te derrubar ainda mais. Porque a gente tem que prestar atenção na vida espiritual da pessoa que convive com a gente. Tem muitos problemas que a gente não vai poder compartilhar com todo mundo que, mesmo falando que é cristã, que está ali na igreja todos os dias, que a gente não vai poder compartilhar, porque ela não vai entender, ela não está naquele grau de espiritualidade que você está vivendo naquele momento, né? Ontem eu recebi essa bênção do Senhor, né? A palavra dele, o Senhor falando com você, mesmo você não sendo merecedora, é maravilhoso. É maravilhoso quando você escuta, poxa, o Senhor mandou um profeta falar comigo, certa situação, só, sabe assim, para acalentar o coração, para acalmar minha alma, tirar aquela ansiedade. É maravilhoso. Só que hoje eu recebi uma retaliação gigante no meu trabalho. Sabe, a Thay ainda, eu nem sei se você está acompanhando, Thay, o grupo de devocional pela manhã, mas o pessoal fez eu levantar da mesa na hora do almoço, porque o pessoal não gosta de mim, sabe? Então, eu levantei da mesa, eu fui comer num banquinho, e o Senhor falando no meu coração: não guarda rancor, não guarda rancor. Então, sabe, assim, é bênção, mas você tem que você vai pagando preço, principalmente quando a vitória está chegando, quando a bênção está chegando, o inimigo ele vai fazendo algumas coisas para te desmotivar, para falar assim: não, quero ver ela. Ah, ela está muito feliz que Deus falou com ela ontem, peraí, que eu vou deixar ela triste. Mas eu não dei o gostinho, eu falei assim: ah, é isso? Então tá bom. Sentei no meu cantinho, comi, continuei falando com os meus colegas, porque através da minha vida eu tenho certeza que eu vou mostrar o que é o amor do Senhor, o que é uma pessoa falar que ama ao Jesus e estender a mão, mesmo eles não merecendo, sabe? Porque eu não sou merecedora também, mas eu jamais trataria uma pessoa dessa forma, né? Mas o Senhor me colocou ali por algum motivo. E enquanto eu estiver ali, o que eu vou proclamar é o amor que o Senhor tem, e como eu amo o Senhor, eu tenho que mostrar o amor dele, né? Meninas, eu falo para a vida toda, então tá bom, beijo. Já vou aproveitar o gancho aqui, para quem não conhece, a gente tem um grupo, a gente participa de um grupo de devocional, chama Devocional Manas, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Nós temos um grupo de WhatsApp que é mandado o link, umas 15 para as 8, e é bênção. São mulheres de todo o Brasil, tem mulheres fora do país, e eu só posso dizer que é muito bênção. Ju, se você puder, a gente te manda o link. Eu não estou conseguindo participar do ao vivo, porque meu chefe proibiu o fone de ouvido, mas todo o almoço já corro, escuto no almoço, escuto voltando. Eu estou terminando de ouvir, só que eu tinha o conexão mais fortíssimo, o testemunho da Miriam, e a gente
Ai, a gente é curada pelo testemunho dos Estamos outros. estão lendo o livro de Atos, tá, meninas? Vou cortar a Thay, porque o devocional é uma bênção. Acabou que virou uma extensão, né? O Conexão e o devocional virou uma extensão um do outro. E começou também esse devocional no coração das meninas, da Claudinha, da Aline, da Thalita, 4 parentes, né? Irmãs, cunhadas, primas, e se estendeu. E hoje a gente está em torno de manhã, em torno de umas 60 mulheres online para fazer o devocional. E no grupo tem umas 300, porque não é todo mundo que consegue assistir, porque às vezes é no horário de trabalho. Mas a gente começou a fazer o quê? Pegava livros de devocionais e a gente ia fazendo. E aí as meninas colocam uma lista de quem quer ler o capítulo e a gente ia fazendo. E agora o Senhor direcionou para que que a gente venha ler a Bíblia. Então a gente começou a ler a Bíblia e a gente está no livro de Atos. Então tem sido uma bênção, o Senhor tem usado e as meninas abrem a oportunidade para quem quer ler, para quem quer falar. Então é das 8 às 9 normalmente, é para ir fazer a oração. Mas aí as mulheres gostam de falar, quem fala demais fica até, às vezes tende até umas 10h30, 11 horas. Mas quem normalmente a gente finaliza a oração às 9, quem quiser ficar contando os testemunhos, as outras irmãs ficam online, mas também fica gravado. Então, assim, eu já faz alguns dias que eu não consigo entrar, hoje eu peguei a gravação, ouvi a gravação, e, gente, que testemunho tremendo, assim. Então, vale muito a pena no dia que você não conseguir, é o que eu falo. Às vezes não precisa, é óbvio que a gente está aqui no Conexão, quem puder abrir a câmera, a gente vê a carinha, puder fazer, amém. Mas às vezes a gente sabe que tem gente que trabalha até mais tarde, que tem que fazer a comida para a família. Então, põe seu fonezinho de ouvido, vai fazendo as coisas e vai ouvindo o Senhor falar. É o que acontece no devocional, como a Thay falou, na hora do meu almoço eu pego, eu assisto a pregação, tem vários momentos que a gente consegue assistir. Então, eu vou até colocar aqui para vocês o link do devocional, porque o link é igual o do Conexão, é sempre o mesmo. O Conexão é toda segunda-feira, 8h30, no mesmo link que vocês receberam, e o devocional das manas é de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Então, vou colocar aqui o link para vocês do devocional, e quem quiser entrar, tem sido bênção. O Senhor tem falado tremendamente também, tá bom? Vou compartilhar aqui e passo para a Tarine. Amém. Ju, eu vou ler para você os pedidos de oração que as pessoas escreveram ali, mas assim, você pode fazer uma oração total, eu vou lendo, a gente já vai declarando, e aí você lê por essas pessoas. Eu coloquei alguns pedidos que as pessoas não estão aqui, mas já tinham me pedido antes. Deixa eu ver aqui. Começando com a Daniela Lima, ela pediu oração pelo filho Marcos Vinícius, na vida espiritual dele, trabalho, saúde, financeira e família. A Luana Dias pediu oração pela vida dos familiares, Thalita, Felipe, Heitor, Bela, Júlia e vida espiritual. A Thalita Lira pediu oração pela saúde do Francisco, do senhor Francisco, do Enoque, da Shirlene, da Loren, do Benedito e do Carlos. A Vanilda, nossa irmã, valorosa e virtuosa, pediu oração pela vida dela e disse que hoje ela teve um dia muito difícil. Então, vamos orar para o Senhor fortalecer aí e renovar todas as forças dela. Josefa, vida espiritual da família, pela saúde e trabalho do Vinícius, uma causa jurídica da Daila e pela perícia dela. A Nica, ela pediu oração pela vida da filha Marcela, a vida profissional dela, e eu quero pedir por consolo do Senhor, porque a Nica e a Vanessa, elas ambas perderam o pai que elas amavam muito e tá doendo demais. Então eu quero pedir que o Senhor tire essa dor e coloque no lugar o consolo e o conforto, porque eu já perdi o meu pai, eu sei que dói muito, mas o Senhor, ele tira a dor e ele coloca outras coisas no lugar. Então eu creio que ele vai agir sobre a vida delas. Uma oração por todas as mulheres que estão aqui para restauração dos sonhos e a saúde da Aline, da Karina e da Cláudia e da Thalita, que elas são à frente do Devocional Manas, e depois que teve o encontro, a Aline está com muita dor na lombar, no cóccix, e eu creio que essa dor vai cessar em nome de Jesus. Estou vendo aqui que a Regiane está pedindo oração pela vida dela,
em todas as áreas, e pela Aisha, a bebezinha. E pelo marido também, né? A família, vamos orar completo, né? Amém? Vou fechar o meu microfone e vou abrir o seu, tá, Ju? Você abre o seu. Fica à vontade, se você quiser fechar a câmera, se quiser deixar aberto, fica à vontade, tá bom? Amém, amém. Que delícia estar com vocês, viu? Olha, me senti renovada. Glória a Deus. Vamos orar e eu quero poder estar juntas com vocês aí no devocional também. É meu horário de trabalho, mas a gente dá um jeito. Ouve depois, né? É uma benção mesmo. Então vamos orar, né? Eu não consegui anotar tudo aqui, mas eu creio que Deus, ele sabe de cada causa, né? Mas amém. Curva a sua cabeça, não me deixe orar sozinha. O momento de oração é um momento muito importante. Então, se você está aqui, se dedique neste momento, porque no momento que a gente ora, a gente trava uma batalha, a gente trava uma guerra. Então, se coloquem na brecha aí, e eu tenho certeza que Deus ele vai mudar histórias nesta noite. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor, eu quero, neste momento, Senhor, pedir, Pai, em nome de Jesus, por cada vida aqui representada. Senhor, pelas famílias que estão aqui, Senhor, representadas por essas mulheres. Senhor Jesus, vá nas causas impossíveis, Senhor, aqui há pedidos de orações por causas jurídicas, Senhor, por portas que talvez estão fechadas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor venha mudar a história da vida dessas mulheres, que o Senhor venha abrir portas aonde não tem porta, que o Senhor seja o juiz, que o Senhor seja o advogado dessa causa, em nome de Jesus, Senhor. Quero orar, Pai, pela vida da irmã que teve um dia, Senhor, difícil hoje, mas ela está aqui, Senhor, hoje, nesta noite, ouvindo esta palavra, ouvindo os testemunhos dos irmãos, das irmãs. Então, eu peço que o Senhor venha mudar a história da vida dela, dá para ela uma noite tranquila, uma noite de paz, que o Senhor dê um sono restaurador, um sono do justo, arranca dela toda preocupação, Pai, em nome de Jesus. Oro, Senhor, pela vida espiritual das pessoas que estão aqui, dos entes queridos, que cada um venha se aproximar mais do Senhor. Oro, Pai, pela vida da Nica e da Vanessa, que o Senhor, em nome de Jesus, leve o consolo, derrama o bálsamo, Senhor, consolador do Espírito Santo de Deus sobre a vida delas, Pai, que esta perda, Deus, o Senhor venha trazer só as memórias, as coisas boas, Pai, em nome de Jesus, tira toda tristeza, todo espírito de depressão, em nome de Jesus, Pai, da vida delas. Pai, peço pela saúde das meninas que estão à frente aí da conexão, Pai, que todo fruto de retaliação, Senhor, venha cair por terra. Pai, elas estão talvez sentindo dores, sentindo no seu corpo físico, Senhor, a batalha espiritual a qual elas travaram, e eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor acampe os seus anjos ao redor da vida delas, que o Senhor acampe os seus anjos, Senhor, e guarde a casa delas, casa de cada uma delas, Senhor, que o Senhor não permita que as setas maliciosas do inimigo venham alcançar essas mulheres, que elas possam ter o corpo sarado, curado, do alto da cabeça até a planta dos pés delas, Senhor, que elas não venham mais sentir nenhum tipo de dor, que o Senhor toque agora na irmã que está sentindo dor no cóccix, que o Senhor venha arrancar com as suas mãos poderosas, Pai, essa dor em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, ouvir ela testemunhando, Senhor, que o Senhor tocou no corpo dela de uma maneira sobrenatural e arrancou toda dor, todo empecilho, todo incômodo, Pai, em nome de Jesus, seja repreendido, seja arrancado da vida delas. Pai querido e poderoso, visita o Francisco, visita o Enoque, visita, Senhor, as pessoas que pedem por uma libertação, por uma cura, te apresenta a vida da família da Regiane, a pequena Aixa, Senhor, o seu esposo, o Senhor Robinho, Pai, em nome de Jesus, visita esta família, Pai, de maneira extraordinária e sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, cada família, cada mulher que está aqui, a minha casa também, Senhor, eu apresento ao Senhor, apresento a Ti, Pai, e pedimos, crendo que o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós temos pedido ao Senhor, do que aquilo que nós pensamos em alcançar.
Que o Senhor venha nos surpreender, Pai. Surpreenda essas mulheres essa semana, porque elas estão, Senhor, debaixo da tua proteção, debaixo das suas asas, Senhor. Por isso, eu glorifico e exalto o teu santo nome, a oportunidade de poder orar nesta noite por essas vidas e declarar cura, libertação, mudança, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus, Amém. meninas. Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor possa Amém. ser o morador principal do lar de vocês, em nome de Jesus. Amém, em nome de Ô, Jesus. Tatã, paz, Senhor. Amém. Boa noite, meninas. Boa semana. Que Deus abençoe Amém. tremendamente os nossos Amém. dias. Beijo. Boa noite. E como a minha pastora fala, que nós tenhamos o sono dos justos. Em nome- Amém, glória a Deus. Bênção. Obrigada, Ju. Deus te abençoe. Amém, meninas. Até a próxima, viu? As meninas que entraram aí, continuem aí toda segunda-feira, que cada segunda é uma mulher diferente aí sendo usada por Deus neste projeto lindo, viu? Deus abençoe vocês.